Houve um tempo em que a Terra respirava em silêncio. Um silêncio profundo, antigo. Um silêncio que não era vazio, mas pleno de vida. Era um tempo em que nenhum homem caminhava sobre o solo. Nenhuma cidade cortava o horizonte. Nenhuma voz humana quebrava o vento. As florestas eram mares de verde infinito. E os mares, oceanos de luz líquida, pulsando sob o sol. A vida florescia por toda parte, livre, selvagem, ancestral. Cada canto do planeta vibrava em movimento. Cada sombra escondia uma criatura. Cada som fazia parte de uma sinfonia natural que durava milhões de anos. Esse tempo tinha um nome. Era o Cretáceo. E este é o último dia desse mundo. A Terra do Cretáceo não conhecia limites. Os continentes ainda se afastavam lentamente, como placas vivas flutuando sobre um manto ardente. O clima era quente, o ar pesado e úmido. As chuvas alimentavam florestas que se estendiam até onde os olhos alcançavam. Era um planeta jovem em energia, mas antigo em existência. E nele reinavam os colossos. Criaturas tão grandes que pareciam esculpidas pela própria força do tempo. Em terra firme, manadas de tricerátops avançavam lentamente, seus chifres cortando o ar sob um sol que desconhecia o inverno. Seus passos faziam o solo tremer. Sua presença moldava a paisagem. Nos céus, enormes pterossauros cruzavam o horizonte, asas abertas como velas vivas, dominando correntes de ar invisíveis. Eles não voavam apenas. Eles reinavam sobre o espaço entre a terra e o céu. E nos mares, nos mares, monstros com barbatanas poderosas e dentes como lâminas governavam abismos silenciosos, onde a luz do sol mal ousava entrar. Era um mundo sem piedade, mas também sem desperdício. Tudo tinha função, tudo tinha propósito. E entre todas essas criaturas, em terra firme, havia um soberano, o Tiranossauro Rex. 2 toneladas de músculos compactados, mandíbulas capazes de esmagar ossos, garras, presas e um instinto tão antigo quanto a própria terra. Quando ele caminhava, o mundo parecia abrir espaço. Não havia desafio, não havia rival. Seu olhar não conhecia medo, apenas domínio. Era a definição viva de poder absoluto. Mas mesmo o rei era apenas uma peça em um sistema maior, um mundo perfeito em sua ferocidade. Cada criatura tinha um papel. Cada batida de coração, um significado. Os herbívoros se alimentavam das imensas samambaias e coníferas que cobriam continentes inteiros. Os carnívoros caçavam ao amanhecer, quando a luz pintava o mundo de dourado e o orvalho ainda repousava sobre as folhas. Era equilíbrio, era vida, era poder puro. E ainda assim, era frágil. Mesmo na harmonia, o destino se desenrolava. Nenhum daqueles seres sabia que cada passo, cada respiração, cada olhar lançado ao horizonte seria o último em um mundo que estava prestes a desaparecer. Acima deles, muito acima, na escuridão do espaço, algo estava mudando. Um fragmento de rocha, nascido da colisão de antigos corpos celestes, havia sido lançado em uma trajetória silenciosa. Uma jornada sem consciência, sem intenção, mas carregada de consequências. Essa rocha iniciou um caminho que duraria milhões de anos. Cruzou o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Passou por regiões geladas. Atravessou o vazio absoluto. Silenciosa, invisível, inevitável. Enquanto isso, a Terra continuava a girar. A Terra seguia alheia. Seu céu era azul. Suas noites estreladas. As estações passavam lentamente. As montanhas cresciam milímetro a milímetro. Os oceanos avançavam e recuavam. Era um planeta vivo, cheio de energia, mas vulnerável. Na vastidão do cosmos, um único grão de espaço era suficiente para mudar tudo. E aquele grão estava chegando. Ninguém podia vê-lo. Ninguém podia detê-lo. Sob aquele céu azul, a terra fervilhava. Vulcões entravam em erupção em cadeias de fogo incandescentes. Rios de lava esculpiam novos continentes, criando e destruindo paisagens.
Cada tremor, cada explosão era um sopro do planeta. Um mundo em constante transformação, onde a vida se adaptava, crescia e se multiplicava. Pelas vastas planícies do norte e pelos amplos vales ao pé das montanhas, manadas de anquilossauros avançavam lenta e pesadamente. Suas armaduras ósseas reluziam ao sol como escudos vivos. Mais ao sul, hadrossauros cruzavam rios extensos, seus chamados ecoando pelos vales como canções ancestrais. Nos pântanos, pequenos compsognathus se moviam em grupos, rápidos, atentos, curiosos. Entre as samambaias gigantes, predadores mais ágeis se escondiam à espreita, observando cada movimento. Nas florestas, novas espécies de plantas floresciam como nunca antes. Insetos carregavam pólen entre flores ancestrais. O céu vibrava com o bater de asas que ainda não conheciam o medo. Entre os galhos, pássaros primitivos experimentavam o voo. O Microraptor, com penas escuras e brilhantes, deslizava entre as árvores enquanto o sol se filtrava pela folhagem como luz líquida. E sob as raízes, nas sombras, minúsculos mamíferos sobreviviam, alertas, cautelosos, preparados para um futuro que ainda não sabiam possuir. Era um mundo cheio de movimento e voz, de nascimento e morte, um equilíbrio delicado, suspenso sobre um abismo invisível. Tudo funcionava, tudo vivia. Era tão perfeito que apenas um fim apocalíptico poderia rivalizar com ele. E o fim já estava em rota. Após milhões de quilômetros, o asteroide entrou na vizinhança da Terra. Foi capturado por seu campo gravitacional. Acelerou. Ultrapassou a órbita da Lua. Sua trajetória se inclinou em direção à atmosfera. À sua frente, o ar começou a se comprimir. A superfície tornou-se incandescente. Do solo, um rastro luminoso surgiu no céu. Faltavam apenas instantes. Então, transformou-se em fogo, uma esfera flamejante, crescendo a cada segundo. Deslocava-se a mais de 70 mil quilômetros por hora. Um corpo com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, mas com uma força além de qualquer arma que o homem um dia pudesse imaginar. Seu alvo era preciso. A península de Yucatán, no que hoje conhecemos como México. Ali, onde o mar descrevia um arco perfeito, o destino estava prestes a intervir. Abaixo dele, os dinossauros viviam seu último amanhecer. Ninguém olhou para cima. Ninguém compreendeu. O céu começou a mudar de cor. Os pássaros pararam de cantar. Os animais congelaram, como se a própria terra prendesse a respiração. Então veio a luz. Um clarão que engoliu o sol. Um rugido que ultrapassou o próprio som. O tempo parou. O asteroide cruzou os últimos quilômetros do céu em menos de um sopro. Seu rastro incendiou a atmosfera, iluminando o dia como 1000 sóis. E então, atingiu a Terra. O mar explodiu para cima. Vaporizou-se em um instante. O impacto liberou energia equivalente a mais de 100 milhões de megatons. A crosta terrestre se dobrou como um véu de areia. As rochas derreteram. O céu se incendiou. Em um raio de milhares de quilômetros, nada sobreviveu. Uma onda de choque varreu o planeta. Árvores se curvaram e desapareceram. O próprio ar transformou-se em chamas. Um tsunami colossal ergueu-se no oceano. Fragmentos de rocha e metal foram arremessados aos confins do mundo. Mas ainda não havia acabado. Fragmentos incandescentes começaram a cair do céu. Rochas lançadas pelo impacto retornaram à Terra como pequenas estrelas. Milhares, milhões. Dia e noite se fundiram em um único inferno. O sol desapareceu. O céu tornou-se uma ferida de fumaça e chamas. A Terra não era mais a mesma. As florestas desapareceram. Os oceanos fervilharam. O ar era fogo. O solo, vidro. A temperatura ultrapassou 1000 graus. Até as rochas escorriam como cera derretida. Os maiores dinossauros caíram. Rios evaporaram. Nuvens desapareceram. Apenas o som de terremotos acompanhava o silêncio da destruição. A terra tremia incessantemente, como se lutasse contra o próprio destino.
Uma ferida com mais de 180 quilômetros de largura foi aberta na crosta. As ondas de choque circundaram o globo diversas vezes. Cada vibração apagava algo. Uma floresta, um lago, uma vida. Cinzas caíram do céu. Uma poeira densa cobriu tudo. Era a poeira do fim. E assim, um após o outro, os gigantes se extinguiram. Não em um único dia, mas em um tempo lento e implacável. Cada espécie deu um último passo, um último suspiro. A terra respirava apenas cinzas, mas mesmo com tudo em chamas, algo sobreviveu. No subsolo, nos rios, nas tocas, insetos, anfíbios, mamíferos, criaturas pequenas, esquecidas. Elas esperaram. A poeira permaneceu na atmosfera por anos, bloqueou o sol. O mundo mergulhou em um inverno eterno. As plantas morreram, as cadeias alimentares ruíram. O Tiranossauro Rex, rei de um mundo morto, vagava faminto entre árvores carbonizadas, até desaparecer. Anos se passaram. Depois, décadas. A poeira começou a cair. O sol voltou a brilhar, fraco. O gelo derreteu. A primeira luz do novo mundo se instalou. Um mundo sem dinossauros. Sementes germinaram. A vida voltou, diferente, mais frágil, mais adaptável. A era dos répteis terminou. A era dos mamíferos começou. O impacto de Chicxulub não destruiu a vida. Transformou-a. Milhões de anos depois daquele mundo devastado, surgimos nós. Criaturas capazes de olhar para o céu e se perguntar de onde vieram. O dia em que a Terra parou foi também o dia em que nossa história começou. E talvez, um dia, o céu escureça novamente, mas a vida encontrará um caminho, sempre. Porque a vida não desiste, ela se transforma, se adapta e recomeça.